Tá vendo essa folha branca? Ela é uma folha branca, limpinha, lisinha. Então, mulheres, é assim que a gente nasce. A gente nasce um quadro em branco, muito limpo, muito perfeito, porque é assim que o Senhor nos criou. E antes de nos formar, o Senhor sonhou com algo para nós, e esse sonho está implantado aqui em nós. Porém, quando nós nascemos, o que acontece conosco é que durante a nossa vida, isso daqui vai acontecendo. Nós vamos recebendo as cargas de tudo à nossa volta, das pessoas, do mundo, da mídia, da educação que aprendemos, e vamos recebendo coisas que não são tão boas assim, outras que são boas, e aí nós vamos ficando desse jeito. Quando a gente começa a passar por alguns percalços, por algumas decepções, tristezas, traumas, aí vai acontecendo isso conosco. Nós vamos nos deixando nos rasgar por dentro, ficarmos destruídas, ficarmos partidas por dentro, e assim a nossa vida vai se desenvolvendo no decorrer, e vão acontecendo outras coisas, e vão gerando mais dores, mais tristezas, mais feridas. E quando chegamos na fase adulta, nós chegamos todas partidas. E muitas vezes, mesmo quando nós aceitamos Jesus durante a fase da nossa vida, algumas coisas se consertam, mas outras permanecem presas dentro do nosso inconsciente, que é aqui, ó, na parte de trás do cérebro. E comigo, eu estava partida desse jeito. Tinham coisas que eu já tinha deixado o Espírito Santo trabalhar em mim, e outras que eu nem sabia que eu tinha. Eu estava ignorante, mediante a coisas que eu realizava na minha vida e que eu repetia padrões e que eu não sabia por que eu sempre repetia aqueles padrões, sempre voltava para o mesmo lugar. Já ouviu aquela história de nadar e morrer na praia? Era assim que eu me sentia. Mesmo me convertendo desde a adolescência, lá com os meus 17 anos, com os meus 40 e poucos anos, eu me encontrei no limite. Eu já tinha sido tão amassada, tão rasgada, padrões já tinham se repetido tantas vezes que eu estava tão cansada, que de repente aconteceu isso. Aconteceu isso comigo. Desse tipo. Ó. Eu fui me queimando. Eu fui perdendo toda a minha essência. Eu fui perdendo tudo que eu tinha construído de bom, porque as coisas ruins começaram a tomar conta das coisas boas. Nesse nível aqui, ó. Nesse nível aqui. E aí, mulher de Deus, eu me tornei essa cinza aqui, ó. Eu me tornei essas cinzas destruídas pelo fogo. Isso aconteceu de 2019 para 2020. Não foi por causa da pandemia. Eu vinha sendo destruída aos poucos por dentro, até que de um dia para a noite eu travei completamente e eu caí numa depressão que me paralisou a minha vida, paralisou o meu trabalho, paralisou os meus pensamentos, paralisou tudo que eu pensava ser e viver, e tudo parecia muito sem sentido, e eu não sabia por que eu estava vivendo aquele ciclo.
E assim eu me encontrava, totalmente destruída, cinzas. E eu comecei a me questionar, mas eu, uma mulher de Deus, conheço a palavra, vivo a palavra de Deus, eu sigo a palavra de Deus, sirvo na igreja, por que isso tem acontecido comigo? Se eu sei quem eu sou. Então, aprove ao Senhor me levar por uma jornada dentro desse vale. Ele queria me dar estratégias, ferramentas que não só trariam cura para a minha própria vida, mas também se transformaria neste propósito o Ministério Raízes Curadas. Então, dentro desse vale, eu continuei buscando ao Senhor e aquilo que Ele tinha para me entregar, aquilo que Ele tinha para me ensinar. Então Ele começou a trabalhar algumas áreas da minha vida, me dar instruções, direcionamentos, palavras. E com isso eu me descobri vivendo essa jornada Raízes Curadas, em que me fez passar pelos processos de descoberta, ou melhor, redescoberta de quem eu era em Deus. E no final, quando eu estava mergulhada nesse processo e trabalhando dia após dia com as ferramentas que o Senhor me entregou, Ele me mandou escrever o livro Raízes Curadas, para que nós viéssemos aplicar esse livro de forma de curso. E assim nós reunimos a primeira turma Raízes Curadas e cada semana nós íamos trabalhando um dos temas do livro Raízes Curadas. E durante a semana fazendo os exercícios os quais eu usei quando o Senhor me ensinou lá dentro da depressão. E assim começou a se multiplicar esse ministério. Nós passamos de mais turmas e dali daquelas turmas outras mulheres decidiram aplicar o curso e aí elas mesmas tinham as próprias turmas. E aí eu dei o nome de anfitriãs, porque as mulheres que recebem as outras na sua própria mesa, na sua casa. Então eu chamei de anfitriãs Raízes Curadas. E assim foi se multiplicando esse ministério. E hoje já somos centenas de anfitriãs para a glória e honra do nome do Senhor. Já somos várias cidades em vários estados do Brasil para a honra e glória do nome do Senhor. E muitas centenas de milhares de mulheres têm se beneficiado com isso, recebido essa mensagem, essa jornada, essas ferramentas que eu falo para elas, para as alunas, que são ferramentas que elas vão levar para o resto da vida delas, porque não é só durante as 8 semanas do ministério, do curso Raízes Curadas que elas vão aproveitar as ferramentas que elas aprenderem, vai ser para a vida inteira, porque elas nunca vão esquecer daquilo que elas praticaram nessas 8 semanas. E eu costumo dizer que o tratamento, a cura de Deus, a restauração, realmente a cura das raízes, ela é um processo, e esse processo é longo. E pode demorar muito mais do que 8 semanas, mas quando elas saírem do curso, elas levam as ferramentas para elas continuarem trabalhando. E tudo que precisa ser trabalhado, tudo que o Espírito Santo mostra, tudo que Ele direciona a cada dia na vida delas. Oi, oi, mulher de Deus maravilhosa! Seja muito bem-vinda aqui ao curso Raízes Curadas. Eu sou a Aline Cesário. Se você ainda não conhece a minha história, você está aqui porque um dia eu tive coragem de escrever um livro direcionado por Deus para que eu dividisse com você aí hoje algo que Ele me ensinou lá em 2021, enquanto eu passava um processo de depressão. E o Senhor, Ele esteve comigo nesse tempo de deserto, me ensinando algumas ferramentas e que eu apliquei na minha vida para que eu pudesse sair daquele vale de depressão que eu estava. De repente você está crescendo, você ainda é uma menina e você se sente abandonada porque simplesmente te deixaram e foram embora. Você nunca recebeu um abraço, nem um carinho.
Ninguém nunca disse eu te amo para você. E aí você vai se amassando. E aí um dia você escuta que você não é capaz. E mesmo que se você tentar, você nunca vai conseguir. E você escuta essas coisas. Você escuta que você não vale nada, que ninguém nunca vai te amar. E você vai se amassando todo. E aí você ouve que você não tem futuro, que ninguém nunca vai te querer. E de repente você começa a aceitar essas coisas. E aí você aceita na sua mente, realmente, eu não mereço ser feliz, eu não mereço nada de bom, eu não mereço ser amada, eu nasci para viver sozinha. E aí você começa a acreditar nessas coisas. E isso acaba se tornando, cada mentira dessa vai uma empilhando em cima da outra e vai se tornando um peso, um fardo para a sua vida. E você vai carregando esse fardo, cada dia mais pesado. E essas mentiras, elas ficam aqui, ó, agarradas no nosso subconsciente, fazendo com que nós venhamos transformar essas crenças em fortalezas, que são crenças mais fortes de serem quebradas, derrubadas, mudadas. E você vai, com essas crenças, você acaba sendo bloqueada. Por que elas são chamadas crenças limitantes? Porque elas limitam você. Elas impedem que você avance, que você consiga vencer o medo. Elas impedem que você conquiste algo, porque você vai acreditando que você não é capaz, até que realmente você nem chega a tentar fazer nada, porque você já foi bloqueada por causa da crença mentirosa que está aí arraigada na sua mente, que está aí entranhada dentro de você. E muitas das vezes isso acontece sem você perceber, porque está no seu inconsciente. E tudo que nós vivemos durante a nossa infância, que trouxe traumas e marcas para nós, fica no nosso inconsciente, porque o inconsciente, ele é atemporal. Para o nosso inconsciente, para a nossa mente, o tempo não passou. E aquilo que você ouviu há 20 anos atrás continua sendo verdade para você ainda hoje. E você começa a repetir alguns padrões. Já percebeu? Você começa a repetir padrões e você começa a viver em ciclos repetitivos. Vem comigo em 2 Coríntios 10, do versículo 4 e 5. Diz assim, ó: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir as fortalezas, anulando nós os sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Prestou atenção que esse versículo fala de pensamento? As armas da nossa milícia não são carnais. E que armas você vai usar aqui durante 8 semanas para destruir as fortalezas da mente? Essas crenças que cresceram como um muro alto e elas precisam ser quebradas na sua vida. Como que você vai destruir? Quais armas que não são carnais? Espírito Santo e Palavra de Deus. E você vai anular esses sofismas, essas mentiras que você carregou até hoje. E toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, ou seja, toda mentira que está ultrapassando o conhecimento de Deus na sua vida, aquilo que Deus falou sobre você. Você vai aprender a deixar para trás os fardos pesados da mentira, dos sofismas, e colocar na sua mente a verdade da palavra de Deus. O versículo chave do Raízes Curadas é Romanos 12:2.
E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Preste atenção nesse versículo, que é o versículo que explica toda a neurociência que você vai trabalhar do início ao fim do Raízes Curadas. Não se conformar é você estar agora, nesse momento, enquanto eu falo com você, pensando sobre a sua vida, sobre que mentiras você tem carregado até hoje, que tem se tornado um peso e feito você repetir ciclos. E quando você identificar essas coisas, você não vai se conformar mais em continuar escrava disso. E vai querer fazer de tudo o que for preciso para destruir essas fortalezas. E a palavra diz: transformai-vos. Nós é que tomamos a ação de nos transformar. A gente precisa fazer algo para sermos transformadas. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Como que você se transforma? Pela renovação da vossa mente. Mas o versículo não acaba aí. O Senhor continua dizendo para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para você. Você quer viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para você? Então começa a renovar o seu pensamento. Mas Aline, como é que eu vou fazer isso? Eu costumo fazer uma analogia que todo mundo consegue entender. Imagina você um matagal. Eu vou colocar uma imagem aqui no vídeo para você imaginar esse mato bem alto e você está ali numa trilhazinha no meio desse mato. E você está ali andando naquela trilha durante todos os seus anos de vida. Esse mato é a sua mente. E essa trilha é uma das suas crenças, que você foi construindo ao longo do tempo, até que ela se tornou um caminho que você passa por ele todo dia. Você já viu que um caminho no meio do mato, ele tem uma terra batida e ali, por causa de tanto você passar, não cresce mais o matinho? Já percebeu isso? Agora, se eu digo para você assim, ó, para você desfazer esse caminho, você precisa criar um novo. Aí você vai entrar nesse mato para criar um caminho novo. E o que você vai precisar? Das ferramentas. Você vai pegar um rastelo, uma enxada, uma tesoura de corte, uma foice. Você vai entrar no meio desse mato e vai sair cortando. Vai ser fácil? Não vai. Imagina ali você no meio desse mato. Mato arranhando sua perna e você tentando passar e fazendo um esforço e cansada de tanto cortar e não conseguir passar. É assim que vai acontecer durante todas essas semanas. Porque a sua mente vai o tempo inteiro mandar você passar pelo caminho mais fácil, que você já estava acostumada, que é a mentira que você carregou. E você, para você insistir, você vai precisar usar as ferramentas que você tem. Palavra de Deus e Espírito Santo, e continuar cavando esse novo caminho. E se você persistir, o que vai acontecer, mulher de Deus? Você vai criar um novo caminho e vai começar a passar por ele devagar. No início vai ser um pouquinho difícil. Mas quando você continuar repetindo, a terrinha vai começar a ser batida e vai se tornar mais fácil você passar por ele. E aquele caminho velho, quando não passa as pessoas por cima ali durante muito tempo, começa a crescer o matinho, até que um dia ela desaparece. Em João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você será livre pela verdade da palavra de Deus. Mulheres, eu tenho visto muitas anfitriãs que entram para esse ministério com uma mentalidade de escassez,
E eu sei identificar porque, para quem já conhece a minha história, sabe que a mentalidade de escassez é algo das minhas raízes que eu trato todos os dias, que eu trabalho todos os dias. E eu tenho vencido isso todos os dias, dia após dia. E eu recebo muitas mulheres aqui que entram com essa mentalidade. O que é uma mentalidade de escassez? É alguém que limita Deus em relação a finanças, em relação a dinheiro. Põe um limite, põe Deus numa caixinha e não tira dali. A sua mentalidade fica presa dentro desse limite e você não consegue expandir, você não consegue ver a sua volta, você só consegue enxergar dentro dessa caixinha. E para eu falar sobre isso com você, eu quero ler uma palavra. Essa palavra está em João 12, do versículo 3 ao versículo 5, quando Maria quebra o vaso aos pés de Jesus. Diz assim: então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? É uma palavra forte e o Senhor ministrou essa palavra para mim e me mostrou a diferença entre valor e preço. Qual a diferença entre valor e preço? Você conhece? Preço é o seu dinheiro, é aquilo que você coloca de dinheiro. Valor não tem preço. Valor não tem preço, mulher de Deus. E nessa palavra forte, o que acontece nessa cena? Maria pega um alabastro, né? Um vaso de perfume caro, um perfume caríssimo, caríssimo. Quebra aos pés de Jesus e derrama aquele perfume. E enche toda a casa com o perfume. E Judas vem questionar por que não foi vendido o perfume e se deu aos pobres. Ele estava olhando o preço, ele olhou aquele vidro de perfume que ela quebrou e pensou no preço, no dinheiro, naquilo que poderia vir em termos financeiros. Mas Maria, ela olhou o valor daquele momento. Era um momento específico, especial, que jamais voltaria, em que ela estaria aos pés de Jesus. E ela entregou o que ela tinha de mais precioso, de mais valoroso, aos pés de Jesus. E ao momento em que ela quebrou esse vaso e derramou nos pés de Jesus, esse preço deixou de existir e se tornou valor. E o valor não tem preço. Aquele valor do momento em que ela estava aos pés do Mestre, em que ela poderia oferecer o que ela tinha de melhor aos pés do Mestre. E aí, eu te pergunto, mulher de Deus, você pagou um valor ou um preço para estar aqui nesse treinamento? Você pode ter pago um preço, um dinheiro que você investiu aqui, mas ele vai se tornar em valor para a vida dessas mulheres que você vai ser usada para transformar, levar cura, libertação sobre a vida dessas mulheres. E que preço tem a libertação de vidas? Que preço tem a transformação de famílias? Mulheres que estavam caídas, se arrastando, sem força, se levantando para
prosseguir, se levantando com sorriso, se levantando com sonhos, se posicionando para ministrar outras mulheres, isso tem preço? Não, isso tem valor, e valor não tem preço, mulher. A liberação profética que eu quero deixar para vocês aqui, principalmente para todas as minhas anfitriãs, todas as mulheres que elas não só investiram o dinheiro delas, né, comprando o treinamento de anfitriãs, como também elas doam a vida delas e muitas vezes mais ainda dinheiro para comprar a lembrancinha para as mulheres que fazem aula com elas, para comprar um lanche. Elas usam às vezes o café delas do mês, né, para fazer o cafezinho das mulheres, né? Isso tudo, gente, eu já falo aqui com vocês, eu falo muito isso aqui, que eu sempre oro a Deus para que cada ato desse seja semente, não seja um gasto para ninguém. E que para todas vocês, todas as mulheres que investem aqui no Ministério Raízes Curadas, que seja semente e não gasto. Então, eu queria vocês, mulheres, minhas amadas anfitriãs, meu Deus, Jesus, como sou grata pela vida de vocês, como sou grata pela vida de vocês, que escutaram o chamado do Senhor, que se dispõe, que abre mão muitas vezes da sua família, pela vida de mulheres que vocês nem conhecem, né? E que vocês investiram esse dinheiro. Vocês investiram esse dinheiro aqui no Ministério Raízes Curadas, gente. Eu quero falar para vocês algo que o Senhor me deu nessa madrugada e eu quero liberar sobre a vida de vocês. Não entenda esse dinheiro, esse valor que vocês pagaram pelos cursos daqui do Raízes Curadas, né? Que vocês pagaram comprando qualquer coisa nossa, sabe? Ou que vocês doaram, ou um lanche que você levou para sua turma como aluna. Se você foi aluna e você levou um lanche para a tua turma, você preparou com todo o seu carinho um bolinho para elas. Eu já vi alunas levando lembrancinha para as outras alunas. Tudo, gente, tudo. A minha oração é que o Senhor retorne superabundantemente mais sobre a vida de vocês. Nada disso foi em vão e nem será. Nada disso será em vão. Tudo é semente. E eu pedi uma palavra de Deus para poder liberar aqui nessa mini live, vamos dizer assim. Eu pedi uma palavra de Deus e o Senhor me deu aqui em 2 Coríntios 9, eu vou ler do 8 até o 11. Só que eu vou ler aqui na linguagem de hoje, tá? Porque eu achei mais direcionada daquilo que eu quero liberar para vocês. Tá dizendo assim, ó: e Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam e ainda mais do que o necessário para fazerem todo tipo de boas obras. Presta atenção, gente. É 2 Coríntios 9, Sheila. E vou ler de novo. E Deus, no versículo 8, pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam e ainda mais do que o necessário para fazer todo tipo de boas obras. Como dizem as Escrituras Sagradas, Ele dá generosamente aos pobres e a sua bondade dura para sempre. Olha o 10. E Deus que dá a semente para semear e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita como resultado da generosidade de vocês. Ele fará com que vocês sejam sempre ricos,
para que possam dar com generosidade. E assim, muitos agradecerão a Deus a oferta que vocês estão mandando por meio de nós. Gente, essa palavra é uma palavra profética que Paulo liberou sobre a igreja de Coríntios. Paulo liberou essa palavra sobre a igreja de Coríntios, porque a igreja de Coríntios era uma igreja que é generosa. Eles ofertavam no ministério de Paulo para suprir as necessidades não só de Paulo, mas de todos os irmãos, os missionários que Paulo enviava. E Paulo liberou profeticamente essa palavra para a igreja de Coríntios, porque Coríntios era uma igreja que sabia o que era uma semente. Eles sabiam que a semente, ela nunca, uma semente em terra fértil, gente, ela nunca deixa de frutificar. Quer uma terra fértil mais do que a obra de Deus. E eu achei incrível essa parte que ele fala, que muitos agradecerão a Deus a oferta de vocês. O que eu quero declarar aqui? Eu quero que essas palavras de Paulo sejam minhas a respeito de cada mulher que paga por um curso, que paga por um treinamento, que paga por qualquer coisa aqui no Raízes Curadas, que compra um lanche para a turma, que oferta uma lembrança para as alunas, que oferta a sua vida, o seu tempo, que oferta a energia da sua casa, que oferta o carinho que você tem ali, dedicação de arrumar a mesa para receber as mulheres. Eu quero deixar essa palavra profética para que cada ato desse vindo da tua vida, o Senhor multiplique superabundantemente mais. Porque a terra que você oferta aqui no Raízes Curadas é terra fértil. Eu recebo às vezes, mulheres de Deus, mulheres com mentalidade fechada, sabe? Questionando que a palavra de Deus não pode ser cobrada. Não tem ninguém cobrando por nada aqui. O que a gente está fazendo é que você põe a sua semente em lugar fértil. Porque essa parte que ele fala aqui, que muitos agradecerão a Deus pela sua oferta, você pode olhar no feed do Raízes Curadas, gente, a quantidade de testemunho de mulheres transformadas. A oferta de vocês, o dinheiro que você pagou no treinamento de anfitriã, ele reverte para a gente aumentar, largar a tenda, para a gente chegar em cidades que a gente ainda não chegou. Mulher de Deus, olha a mentalidade, é a palavra chegando com transformação de vida, e não só para a mulher, para a família inteira, porque a mulher sábia edifica a casa. Então, mulher de Deus, eu quis vir aqui, em nome de Jesus, liberar a palavra profética para a sua vida, mulher, que entendeu o que é semente, que você entende o que é semente no reino, para que o reino avance, para que o Senhor venha logo, para que você alcance mulheres desesperadas sem vida. Essa semente, ela vai frutificar. Eu estava, antes de fazer esse ato profético aqui, pesquisando qual era a árvore frutífera que mais frutificava, para eu declarar sobre a vida de vocês. Mas são tantas, gente, são tantas. Eu tava aqui no meu pátio do condomínio passeando com o cachorro, olhei assim pra cima, tem várias árvores frutíferas aqui, a mangueira com tanta manga, que a manga caindo no chão, as goiabas caindo maduras e estourando no chão. Mulher de Deus, o Senhor é superabundante. Deus é superabundante. Não entenda a sua semente como obrigação e nem como gasto. Entenda a semente como uma terra fértil. Você está semeando em vidas. Você está semeando em transformação. Você não está semeando, você não está gastando.
Entendeu, mulher de Deus? Entendeu?